Aí eu vou citar o Padre Lara. É só para vocês entenderem a coisa. O Padre Lara, exorcista do Vaticano, ele ensinava isso. Que Novo Céu, Nova Terra da Bíblia, o reino milenar, é a Igreja Católica. Ele sempre ensinou isso. Num determinado momento ele falou, agora eu senti de Deus de eu estudar todas as aparições da Virgem Maria. Quando ele começou a estudar, ele até tirou licença para curar a mente e o coração. Deu um choque na cabeça dele que passou mal. Ele tirou licença porque deu um colapso mental. Sabe por quê? Porque ele descobriu que ele estava mentindo. Porque as aparições consideradas pela Igreja Católica como verdadeira, aparições da Virgem Maria, as aparições anunciam que vai vir, virá Novo Céu, Nova Terra, um reino de paz na terra, vai vir. O reino de paz da Bíblia vai vir ainda. Aí ele foi ver se tinha algum santo que falava isso. Um monte, uma lista gigantesca. Santo Irineu, Santa Rita, Santa Catarina de Sena, o próprio Padre Pio falou algumas coisinhas, Santa Idelgarda, um monte. Aí ele olhou e falou, meu Deus do céu, agora fudeu. Por quê? Porque está todo mundo seguindo Santo Agostinho, mas as aparições consideradas verdadeiras dizem o contrário. E os santos da igreja, homens e mulheres que tiveram revelação de Jesus, considerado como verdadeiro, porque eles são canonizados santo, também disseram que Novo Céu, Nova Terra, Nova Jerusalém vai vir ainda. E Santo Agostinho falou que não. Por isso deu um colapso nele. Ou seja, todos os padres estão mentindo no que diz respeito à cidade santa, a Nova Jerusalém, a Novo Céu, Nova Terra. Então, se você tem uma igreja em que milhões de sacerdotes mentem todos os dias na missa, como que está a igreja? Como que está a igreja católica? Agora você vai para a igreja evangélica, você acha que está certo? É pior ainda. Então você acha que o Lula mente? O governo mente? A igreja está mentindo. Os padres estão enganando a população. Os pastores estão enganando a população. Dizendo, eu tô com a Bíblia aqui, nós tá para a palavra. Eu tenho terno e gravata, fui consagrado, sou pastor, tô com a palavra. Essas pessoas são mais mentirosas que o Lula. O Lula é santo, deveria ser canonizado. E tô falando sério. O Lula, perto de pastor evangélico e padre, ele é santo. Santo no sentido separado. Ele está separado das mentiras de padre e pastor usando a Bíblia, porque ele não usa a Bíblia. Ele mente politicamente falando. E a política é a arte da mentira. Não é isso, tá, pessoal? A política não é arte da mentira. Mas a mentira na política tem no planeta Terra inteiro, né? Todo político, quando o cara vai ali antes de ganhar, né? Eu prometo melhorar a saúde, eu lutarei por essas causas. Quando entra lá, você nem sabe mais como tá. Eu acho que o único que falou a verdade, ainda sendo um cara que nunca fez nada de bom, né? Pelo menos aquilo que eu vejo como algo objetivo que não esteja ligado aos próprios desejos subjetivos, né? É o Tiririca. Quando o Tiririca falou assim, vote Tiririca, pior que tá, não fica. É porque, tipo assim, o negócio é mentira. Então, já que é um circo, isso daqui, vote em mim, né? Que ali ninguém fala a verdade ali. Pior que tá, não fica. Mas parece que piorou.
parece que piorou, né? Enfim, dentro do trabalho do Exército do Céu, a gente não deve entrar nesse embalo de que a direita, com pastores e tal, eles estão do lado de Deus. A gente não deve se iludir nisso. Porque quando se trata de doutrina, existe a verdade e a mentira. Dentro da igreja tem a ação do Espírito Santo e a ação de espírito de demônio. Dentro da igreja, tá? Na igreja existe sã doutrina e doutrina de demônio. Dentro da igreja. Só que esses pastores, eles querem transmitir para a sociedade que na igreja dele é a verdade, porque ele está com a palavra, e mentira é a igreja católica. Isso em si já é mentira. Uma fala dessa, ela já torna o cara que é pastor evangélico um mentiroso, pior que o Lula. Porque ele está faltando com a verdade. Quando falta com a verdade, tá cheio de mentira. Um evangélico, Assembleia de Deus, Adventista, Mórmon, Testemunho de Jeová, Batista, Quadrangular, qualquer um, que ele se posiciona que a igreja dele é a verdade, porque está com a palavra, e a igreja católica é mentira, por si só aquilo ali já é podre. Porque isso é mentira. E a mentira, Jesus não mentiu, ele não ensinou mentira. Mentira é do diabo, que é o pai da mentira. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. A igreja de Jesus, ela tem a ação do Espírito Santo e ação de demônio dentro da igreja. Ela tem sã doutrina e doutrina de demônio. Em outras palavras, o trigo e o joio. Jesus falou, o trigo são os filhos do reino, os filhos de Deus. O joio é os filhos do maligno, que estão aonde? Dentro da igreja, com roupa de padre, com roupa de pastor, dentro da igreja. Aí vem os anjos e tiram o que está errado. Jesus já deixou explicado para gente. Então, a partir do momento que eu me coloco como pastor, pessoal, nós estamos com a palavra, porque nós somos crentes. Nós estamos com a palavra, que nós não é idólatra igual a igreja católica, não. Por si já é uma alma podre. Porque ele está dizendo que na igreja dele não tem mentira. Já é um mentiroso, por excelência. Entendeu? Qualquer igreja, Adventista, Testemunho de Jeová, Batista, Quadrangular, Universal, qualquer igreja que o pastor fala, na nossa igreja não tem mentira, já é um mentiroso. Pior que o Lula. Eu prefiro estar do lado do Lula do que do lado de pastor evangélico. Por quê? Porque o Lula não está usando a Bíblia para enganar as pessoas. É política. Ah, política as pessoas mentem mesmo. Olha os Estados Unidos. Você já assistiu aquele filme Independence Day? Tem um trechinho do filme que os caras vão lá numa base secreta. Aí o pai do cara lá, o tiozinho lá, o pai do cara lá que descobre o vírus lá para infectar as naves alienígenas, ele fala, nossa, é que eu não lembro o preço, né? Mas eu vou falar o preço aqui, mas tá lá no filme. Ele, nossa, agora eu entendo por que custa $10 mil um martelo e sim, 40, 50 mil dólares um vaso sanitário. Agora eu entendo. Porque ele tá querendo dizer assim, ó, os caras pegam o dinheiro público e faz muitas coisas, base secreta, experiência secreta, tudo secreto. E o povo não sabe disso. E aí atribui os altos preços das coisas. Ó, aí já não é filme, é verdade. O cara chegou assim, ó, com um saquinho, isso lá no parlamento americano, diante do próprio secretário de defesa dos Estados Unidos.
um saquinho de bolinha de ferro para colocar na... Sabe a rolemã? A rolemã tem aquelas bolinhas, né? É aquilo ali, aquelas bolinhas. Ele com um saquinho de bolinha. Eu falei, esse saquinho de bolinha aqui, ó. Essas bolinhas são feitas disso, 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 daquilo. Ele colocou lá. E aí ele fala, essa outra aqui, ó. Essa aqui é produzida em tal lugar. E essa aqui é produzida em outro lugar. Eu não lembro o preço, tá? Eu vou falar um preço aqui por mim, mas é uma coisa bem absurda. Aí o cara fala, ó, esse saquinho de esfera aqui, ó, custa $100, vai. Não é nem isso, acho que era $10. Mas vamos lá, $100. É esfera, com a mesma resistência e tal. Essa daqui é $2.000. Aí eu te pergunto, secretário, por que que o exército americano está comprando um saquinho de esfera a preço de $2.000, sendo que você vai ali na casa de ferragem e compra por $100? O que está acontecendo? Você vê que o cara suava, ele suava assim, ó. Pá. Tipo, ô meu, é $100, não é $100, porque era 10. Ali na casa de ferragem é $100. Por que que o Pentágono tá pagando o mesmo saquinho $2.000? Para onde está indo esse dinheiro? O que que vocês estão fazendo? O cara tremia lá, que as pernas balançavam, porque os caras sabem. Ou seja, o governo está enganando a população. Eu estou falando isso porque esse negócio de mentir, enganar a população, isso é em todos os países. É meio que é normal enganar, mentir na política, certo? E na igreja de Jesus também tem o espírito enganador, também tem a mentira. Primeiro Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito diz, eu vou ler, vai. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Aonde isso? Dentro da igreja. Não é lá no satanismo, no vodú, no candomblé, umbanda, qualquer religião que os evangélicos atribuem que é do Satanás. Isso, espírito enganador e doutrina de demônio, é dentro da igreja. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4 está escrito: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, desviarão o ouvido da verdade, se voltando a fábulas ou a mentiras. Aonde isso? Dentro da igreja de Jesus. O povo da igreja iria querer doutor que enganasse eles, que contasse mentira para eles. Isso que o povo ia querer. O Edir Macedo só existe porque o povo da igreja gosta de ouvir mentira. Então ele fala, o próprio Edir Macedo falou assim, ó: nós somos pescadores igual Pedro. Eu pesco com bosta. O Edir Macedo falou isso. Eu jogo bosta na cara do povo, o povo acredita e me dá dinheiro. Pronto. Agora você vai na igreja chamar o povo para orar, ninguém entra. Ninguém entra, ninguém dizima, ninguém sacrifica. Agora começa a falar um monte de bosta lá no altar para você ver. O povo entope o altar de dinheiro. É isso que o povo quer. O Edir Macedo falou isso, mano. Desse jeito, eu pesco com bosta. Eu jogo bosta na cara deles, eles enchem o altar de dinheiro. Agora vai chamar eles para orar, vai falar a verdade, o povo sai da igreja. O Edir Macedo falou isso. Olha o que a palavra de Deus diz. O povo não quer a verdade. O povo que está dentro da igreja
não quer a verdade, ele quer o quê? Mentira. Ele quer ser enganado. A teologia da libertação é uma mentira. A teologia da prosperidade é uma mentira. É tudo mentira isso. Ainda que a teologia da libertação tenha seu viés social, que é algo de você olhar que é até louvável, ajudar as pessoas necessitadas, mas isso aí é a pura imaculada religião para com Deus Pai, é essa, ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades, né, em suas tribulações, e se afastar da corrupção do mundo, ou seja, ajudar a edificar a alma, ajudar as pessoas. Isso é um dever da igreja. Não precisa criar uma teologia da libertação aliada ao marxismo, aliada à política, para dizer que isso Jesus trouxe. Tá de sacanagem. Jesus falou, meus reinos não é desse mundo. E para piorar ainda, Apocalipse 16:14 está escrito, porque são espíritos de demônios. Ó, dentro da igreja, são espíritos de demônios que vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O cara que se diz sacerdote da igreja vai lá se alia à política, isso não é de Jesus. Porque um presbítero, um bispo, ele é consagrado para exercer o trabalho dele dentro, para marchar na oração e aprender a palavra de Deus. A igreja fica vazia. A igreja fica vazia. Aí vem a pergunta, peraí, se a casa de Deus é casa de oração, você chama as pessoas para orar, a igreja fica vazia, então é esses mesmo os mentirosos. Como no reino de Deus existe reis e sacerdote, e no reino de Satanás existe reis e sacerdote, é igual, então é a mentira da política está aqui. E os mentirosos da igreja, que pertencem ao mesmo reino de Satanás, tá brigando. Os sacerdotes da mentira, brigando com os políticos da mentira. É a farinha do mesmo saco. É uma puta cortina de fumaça de Satanás que está enganando até os escolhidos de Deus. Entendeu? Kleber Hugo, obrigado, irmão. Até os escolhidos de Deus estão sendo enganados. E estão deixando se levar pela mentira. Eu criei um novo canal lá para mim dar ênfase à palavra de Deus e às profecias objetivamente de acontecimentos. Eu vou citar um aqui. Eu gravei os vídeos para o Japão. Pessoal, o Japão vai ficar sem vida. Olha o trabalho que eu estou fazendo, anunciando a profecia que o Japão vai ficar sem vida. Tem alguma igreja fazendo isso? Não tem. Aqui no Brasil eu não vi ainda. Alguma religião fazendo isso? Não tem. Algum canal de televisão fazendo isso? Não. Algum partido político fazendo isso? Não. E é o meu trabalho. Então, olhando para o Japão, vendo que 90% não crê em Jesus, a minha pregação se torna o quê? Amor. É o amor de Deus por Jesus Cristo através do Espírito Santo sendo anunciado para o Japão.
comece a evacuação do Japão. Eu em 2023 gravei um vídeo, tá no canal Deserto do Céu. E a partir de janeiro desse ano nós tivemos outra profecia, que o Japão vai ficar sem vida. E o que vai acontecer lá nunca aconteceu. Praticamente as ilhas vão desaparecer. Quem está fazendo esse trabalho? Ninguém. Assim, ninguém no sentido estrutural, né? Igrejas, religiões, jornais, partidos políticos. Primeiro, não é trabalho deles, né? Porque Deus não deu isso para eles fazer, não é isso? Ninguém precisa acreditar, mas a gente pode acordar com essa notícia. Um mega tsunami com ondas de 30 metros, 50 metros, varreu a ilha do Japão. E vai ter tsunami no litoral brasileiro também. Cayena, capital da Guiana Francesa. Já gravei o vídeo falando. E o que acontecer lá vai acontecer no litoral brasileiro também. Porque a morte e destruição virá das profundezas para Cayena, capital da Guiana Francesa, e também afetará o litoral brasileiro. O que é isso? Eu não sei. Mas se é algo das profundezas, pode ser um vulcão, né? Um vulcão explodindo lá no fundo do mar, gera um tsunami ali, sei lá. Não sei. Vai saber. Pode ser. Tem um monte de base de exploração de petróleo ali. Vai que estoura uma, já pensou? Estoura um poço lá, começa a sair petróleo para todo lado, apodrecer tudo, fica aquela mancha preta ali. Eu não sei o que é. Se eu soubesse, eu falaria detalhadamente. Mas é o meu trabalho avisar. Não é fácil isso, pessoal. Porque no âmbito estrutural não tem apoio. Não tem apoio de ninguém. Vocês acham que o Japão acredita no que eu estou falando? Nem os japoneses do Brasil acreditam. E na hora que acontecer, eu tô com a minha consciência limpa. Eu tô com a consciência limpa pregando, e na hora que acontecer, eu vou estar com a consciência limpa do jeito que eu tô agora. Eu avisei. E não avisei porque eu sou bom, porque eu sou melhor. É porque é a ordem de Deus avisar. Porque se não fosse, pra que eu ia falar? Eu ia falar pra quê? Deus não mandou falar nada, então eu não falo nada. Fico quieto na minha. É a mesma coisa a promessa de Deus que eu falo do grande avivamento no Brasil. Num momento determinado, Deus vai reunir seus escolhidos lá na Assembleia de Deus. Não sei como que vai ser, porque é obra de Deus. Eu sei que eu vou estar lá. E várias pessoas estarão lá. E vamos conversar de Bíblia, vamos orar, né? Vai tocar louvor, sei lá o que vai acontecer. De uma coisa é certa: todas as profecias que estão relacionadas ao exército do reino do céu, novo céu, nova terra, serão pregadas lá como profecias que estão acontecendo agora. Se porventura a gente estiver em oração e Deus fazer um milagre lá, né? Porque é isso. Eu não tô prometendo milagre para ninguém. Agora, de uma coisa é certa: o Senhor irá manifestar a sua glória nessa igreja. Eu preguei essa profecia lá na igreja. Contanto que quando eu fui pregar, o pessoal grudou em mim e jogou para fora da igreja. E eu preguei na porta da igreja, com todo mundo olhando. Eu vim trazer uma mensagem para a igreja. Então pode falar, qual mensagem? Palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Palavra do Senhor.
o Senhor irá manifestar a sua glória nessa igreja. Todo mundo ouviu. Aí eles falaram. Aí eu falei, pronto, essa é a mensagem. Tá bom, então, já falou. Falei, então já está falado. Vocês foram avisados. O Senhor mandou avisar vocês. E o que o José Gil fez? Mandou toda a igreja me expulsar da igreja todos os dias que eu chegasse lá. A ponto de colocar um portão na igreja para mim não entrar na igreja. Mas eu deixei a profecia como Deus mandou. Antes de ele mandar pôr o portão e colocar segurança lá. Esse aí não entra mais aqui. Mas ainda eu entrei ainda alguns dias. Mas depois, porque foi posto o portão para mim não entrar na igreja, né? Vocês acreditam nisso? O cara gastar dinheiro do próprio bolso para pôr um portão na igreja para proibir eu de entrar na igreja? Muito louco isso, né? E eu escrevia no chão da igreja. Ele mandou concretar a igreja para mim não escrever mais. Mandou pôr um portão para mim não entrar mais. Muito doido isso, né? Mas eles vão falar que não. A igreja precisava de um portão. Precisava... A alegação dele é essa. Mas nunca se importou em colocar um portão na igreja e concretar. Só foi essa pessoa, segunda mais linda do universo, chegar na igreja, começar a pregar profecia na igreja, perturbou a cabeça dele, ficou tão chapado que mandou colocar uma muralha de concreto na igreja e eu ser proibido de entrar. E pulverizou mentira na mente da sociedade, dizendo que homem cheio de Espírito Santo é quem tem casa própria, carro e trabalha registrado ou é empresário. Quem não tem casa própria, carro e não tem carteira registrada, não tem empresário, não é cheio de Espírito Santo, é demônio. Porque eu não tinha casa própria, carro, dinheiro, era empresário, essas coisas, né? Mendigão. Agora eles vão dar a versão deles da história. Cada um da sua versão. Não é assim? Como o Lula falou, nós temos que criar a narrativa. E uma vez criada a narrativa, nós devemos falar ela continuamente. Porque uma narrativa que é mentira, contada 1000 vezes, se torna verdade e pronto. Então eles que criam a narrativa deles e proliferem para o mundo. Porque eu estou falando a verdade. Ninguém precisa acreditar em mim. Mas eu avisei a Assembleia de Deus, em 2007 e 2008, que os anjos de Deus tá na terra, que é da Bíblia, que nós somos o exército de Deus, missão Nova Jerusalém. Avisei eles. Eles falaram que eu era louco. A ponto da liderança da igreja falar assim: o pastor mandou te avisar. Você não traz a doutrina da igreja, então a gente não deve nem te cumprimentar. Eu falei, então não cumprimenta, tá falando comigo por quê? Não. Ué, se o pastor mandou você olhar pra mim e não me cumprimentar, tá falando por quê? Nem olha pra minha cara, meu. Tá falando comigo ainda. Ai, o pastor já mandou você, obedeça a ele. O pastor já mandou, entendeu? Não é para me cumprimentar, você está até conversando, você está desrespeitando a ordem do pastor. O pastor mandou e você está falando comigo ainda, mano? Tá de sacanagem? Você tem que obedecer ao pastor, mano. Eu vim na igreja porque Deus mandou, meu. Não quero conversa com vocês, não. Né? Ué, não quer cumprimentar porque eu não trago a doutrina? Não cumprimenta. Não quer conversar comigo? Não conversa. Afinal de contas, né? Você vai acreditar em mendigo? Né não? O cara não tem casa própria, não tem carro, não tem emprego, vai acreditar numa pessoa dessa? Lógico que não, né? Eu na
rua, revirando lixo. Conheci muitas pessoas morando na rua. Muitas mesmo. Alguns pilantra, entendeu? Pilantra mesmo, que você não deve confiar. Outros, pessoas extraordinárias. Conheci pessoas... Meu, tô falando sério. A missão começou, eu era mendigão, morador de rua. Entendeu? Eu conheci pessoas maravilhosas, moradores de rua. E cada um com o seu testemunho. Cada um com o seu testemunho. Por que você está na rua? Ah, eu estou na rua porque fiquei desempregado, morava de aluguel, aí não arrumei emprego, entendeu? Aí não teve jeito, eu tive que sair, acabei, entendeu? Vendi as coisas que eu tinha na casa e peguei o dinheiro e pus a mochila e fui morar na praça, entendeu? Aí eu arrumei um serviço de ajudante de pedreiro ali e tal. Zé Freitas, acho, obrigado, né? E aí fui morar na rua, fiquei desempregado, aí eu dormia na obra, entendeu? Aí o dono da obra não gostou que eu dormia lá, não quis mais ir e tal, aí final das contas, tô morando na rua. Você vai ver o outro, mora na rua porque eu larguei da esposa e tal, entrei em depressão, e cada um contando a sua história. Eu fui morar na rua por causa de vício de droga, vício de bebida, e todo mundo com a sua história, entendeu? Todo mundo com a sua história. Um detalhe, eu estava na igreja católica, sentou um senhor do meu lado. Um senhor com um sapato bom, de couro, com uma calça social, com uma camisa social, um colete, um blazer e uma blusa. Você olhava a blusa, coisa chique, sabe? E fedendo e cheirando cachaça. E barba branca e tal. E com uma mala de viagem e tal. E eu dentro da igreja. Ele, bom dia, tudo bom? O pessoal chama você de Cajado? Eu falei, bom dia. Aí ele já sentou do meu lado. Ele, você se importa se eu sentar aqui? Eu falei, não, pode ficar à vontade. Fedendo, eu também, fedorento, eu não tomava banho, morador de rua. E aí aquele cheiro de cachaça. Aí ele abriu assim, sacou de um corote. Quer? Eu falei, não bebo, obrigado. Você se importa de eu beber? Eu falei, não, pode beber à vontade aí. Eu falei, pode beber, só não fume aqui dentro da igreja, né? Porque se beber, você vai beber um gole, já vai guardar. Mas não fume aqui dentro da igreja. Não, eu não fumo, é só cachaça mesmo. Você conhece falou o nome dele lá, que era um morador de rua. Eu sei quem que é, tô dormindo ali do lado dele ali. Ele é muito gente boa, eu falei, ele cuida dos que tá com ele. Os caras ali é só cachaça, ninguém usa droga ali. Eu falei, não usa. Ali a galerinha ali é só cachaça e cigarro de pá e tal. Os caras não deixam dormir quem tipo, droga, cocaína, crack e tal, não deixa. É a bolinha da galera só de cachaça, droga, você vai pra lá, né? Eles não deixam. Eu falei, turma ali, mano. Entendeu? Falei, tá certo. Ele falou, olha pra mim. Eu olhei. Você me conhece? Eu falei, não, senhor. Tem certeza? Eu falei, tem. Você já assistiu televisão? Eu falei, já. Então olha pra mim. Eu olhei. Você não me conhece mesmo? Eu falei, não. Aí eles me conhecem. Eu falei, desculpa, eu não conheço o senhor. Tá, então se você não conhece, tudo bem, mas eu vou falar. A minha esposa e minha filha, elas são muito importantes. Eu falei, legal, mas se elas são importantes, por que o senhor está morando na rua? É férias. Eu falei para elas que eu ia ficar
um tempo fora, mas logo eu já tô voltando para casa. Falei que eu precisava de um pouco de paz. E elas acham que eu tô no hotel. Mas eu tô na rua. Que eu quero conversar com as pessoas de rua.